Estamos aqui, portanto, com o documento e já vamos compartilhá-lo com vocês para que nós possamos compreender o que diz, quais são as informações, o que é que a gente tem de explicação em relação a Jacques Wagner. E aí, atenção, vamos aqui, eu estou na página de número 2, já vou direto para o nome de Jacques Wagner, tá? Depois a gente vai aqui, item 4. Depois a gente vai aqui passeando pelos demais itens, conferindo, nós não temos, ok. Aqui um documento exposto, beleza. A autoridade policial aponta que a relação entre Jacques Wagner e Augusto Lima seria antiga, próxima e marcada por elevado grau de confiança pessoal. Circunstância que, em tese, teria criado um ambiente propício à realização de tratativas reservadas em prol da defesa de interesses privados do Banco Master. Então, nós temos aqui um início de explicação sobre este documento. A representação descreve mensagens, áudios, chamadas de voz, encontros presenciais, deslocamentos em aeronaves e interações familiares que demonstrariam proximidade entre os núcleos envolvidos. Vamos lá de página 3. A narrativa policial se desenvolve em 3 eixos principais: a possível entrega de vantagens econômicas, com destaque para a aquisição de um apartamento. 2. A identificação de pagamentos e repasses, a chamada BN financeira. 3. A verificação de indícios de atuação parlamentar. Indícios de atuação parlamentar por parte do senador em temas de interesse do Banco Master, especialmente item A, em matéria de crédito consignado. Item B, em relação ao limite da cobertura do Fundo Garantidor de Créditos. E esse item aqui já deu problema para Ciro Nogueira, tá? Que vai se defender, tudo mais, vai se explicar, mas tentou emplacar no Congresso um projeto para aumentar o limite do FGC e depois mensagens mostraram uma suspeita de troca de R$300 mil, R$500 mil em pagamento. Então, este item aqui é bem importante da gente prestar atenção, tá? E C, em iniciativa parlamentar voltada à fiscalização e controle da operação de aquisição do Banco Master pelo BRB. Eu vou usar agora, enquanto vocês estão vendo aí, este é o documento que nós acabamos de ter acesso e compartilhamos com vocês, e nós vamos aqui aos poucos compreendendo cada item do documento e todas as explicações, agora utilizando, eu estou aqui com o meu espelhamento também, tá, pessoal? Vamos aqui para o item 6. Pronto, aqui vamos acompanhando juntos. Quanto ao primeiro eixo da operação, da investigação da PF, a Polícia Federal sustenta que Jacques Wagner, e aqui uma ressalva importante, a Isabel Mega já falou, vamos repetir. A Polícia Federal tem um chefe chamado Andrei Rodrigues, que foi indicado por Lula para ser o chefe da PF. E é esta PF que autorizou uma operação contra Jacques Wagner, que é um líder, uma baita figura do PT, que é o partido de Lula. Importante deixar isso aqui claro para a gente ir compreendendo, tá? As andanças desta operação. Quanto ao primeiro eixo, a Polícia Federal sustenta que Jacques Wagner teria encaminhado a Augusto Lima dados de um empreendimento do corretor responsável pela venda e da unidade de número tal, avaliado em aproximadamente R$2.450.000. Em seguida, Augusto Lima teria acionado, e aqui a gente vai acrescentando novos nomes, tá, pessoal? Em seguida, Augusto Lima teria acionado Valério Marega Júnior, identificado como Valério Fundos, para tratar da operacionalização da aquisição deste referido imóvel, para tratar a qual teria sido efetivamente realizada com o auxílio de Daniel e Davi Lopes Monteiro. Aí aqui embaixo explica, a compra teria sido realizada por tal pessoa,
com recursos de fundos vinculados ao grupo organizado, ao grupo econômico investigado, em dinâmica que a autoridade policial reputa compatível com ocultação do beneficiário final. Você vê que a cada número dessas páginas que a gente vai avançando, a gente vai adquirindo novas informações. Um imóvel e que teria havido, segundo a Polícia Federal, ocultação do beneficiário final, ou seja, de quem haveria de ser a pessoa, no fim das contas, dona desse imóvel, que ia adquirir esse imóvel. A representação também afirma que mesmo após começar a operação, a primeira fase da Compliance Zero, as tratativas sobre o imóvel não teriam cessado. Portanto, tornou-se público o escândalo do Banco Master e mesmo assim as tratativas sobre este imóvel não teriam parado. Ao contrário, segue o documento da Polícia Federal assinado pelo ministro André Mendonça. Ao contrário, teriam prosseguido por intermédio de, aí começam novos nomes, Guilherme Henrique Sodré Martins, Davi Lopes Monteiro, Daniel Lopes Monteiro, inclusive com reuniões, chamadas de voz, videoconferência e usando detalhes técnicos do imóvel. A altura do vão é de 2,45 metros, eles colocam alguns dados para exemplificar, tá? Para deixar ainda mais aqui claro de que havia a negociação de um imóvel, que qualquer um pode comprar ou vender um imóvel, mais a PF suspeita de algo. Bom, quanto ao segundo eixo, a autoridade policial descreve pagamentos e cobranças vinculadas a uma financeira chamada BN Financeira Limitada, empresa associada. Aí, mais uma vez aqui, a gente vai compreendendo o porquê de ter Jacques Wagner na operação. Associada ao núcleo familiar de Jacques Wagner, a representação menciona diálogos em que o referido Eduardo Mendonça Martins teria cobrado Augusto Lima acerca de pagamentos pendentes, com referências a boletos, notas fiscais, documentos a assinar e dificuldades financeiras. Por sua vez, Augusto teria apresentado como causa da apontada inadimplência o insucesso da operação entre Master e BRB. Theo Cury, eu estou lendo aqui ainda alguns itens, mas eu quero que você tenha liberdade de dizer, Elisa, já me chama aqui, porque eu sei que você também está observando, e foi Theo Cury, tá bom, que compartilhou com a gente o documento, que viabilizou tudo isso, para que vocês possam ver aqui ao vivo o documento com a gente. Em outro item, eles falam também, a Polícia Federal também menciona planilhas identificadas no aparelho de Daniel Lopes Monteiro, contendo registros de pagamentos à pessoa identificada como Dudu, apelido que, segundo a investigação, corresponderia a esse Eduardo Mendonça Sodré Martins, com valores superiores a mais de 2 milhões de reais. Theo, aliás, aqui cita de novo o Jacques, porque, deixa eu ver, o senador, né, da República. Quanto ao terceiro eixo, a representação descreve possível atuação parlamentar de Jacques Wagner em temas de interesse do Banco Master. Então, uma suspeita. De acordo com a representação, o senador teria mantido interlocução direta com Augusto Lima sobre temas relacionados. Aí vem uma letra A. A elevação da margem consignável da remuneração disponível para trabalhadores regidos pelo CLT, aposentados e vinculados. Deixa eu pular essa parte aqui. Aqui fala de BPC, programas federais, tudo que diz respeito ao Banco Master. E, só para encerrar esta parte e passar para o Theo Cury, repercussões sobre limite de cobertura do FGC, o assunto que eu acabei de citar em outro trecho e também fiz a referência a Ciro Nogueira, e controle da operação de potencial aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília. Bom, vamos lá. Bom dia para você, Elisa. Bom Ótimo dia para quem acompanha a gente, para a Clarissa também. Em resumo, bom dia. Bom dia. O que a gente já conseguiu compreender aí, Theo? Bom, são várias as frentes de investigação da Polícia Federal sobre as suspeitas de envolvimento do senador Jacques Wagner, que é líder do governo do presidente Lula no Senado Federal. Ele que é do Partido dos Trabalhadores, representando o estado da Bahia, foi governador do estado da Bahia, é um aliado do presidente Lula há décadas, amigo pessoal do presidente, um dos principais conselheiros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também nesse terceiro mandato. Tem um ponto na página 31 de um desses dois documentos que a gente compartilhou, Gustavo Uribe e eu, mais cedo com vocês,
em que a Polícia Federal... Na página 30, perdão? No documento que tem 31 páginas, tá. a Polícia Ótimo. Federal... Vou abrindo aqui para a gente poder compartilhar com vocês também. Cita, entre algumas das suas linhas de apuração, o seguinte, que na página 6, isso, no item que diz respeito ao próprio senador Jacques Wagner, a Polícia Federal diz que, de acordo com a representação da Polícia Federal, foram auferidas vantagens econômicas indevidamente pelo parlamentar. Nesse ponto, há questões mais laterais, como o uso gratuito de aeronaves vinculadas a Augusto Ferreira Lima ou ao Banco Master, que a Elisa havia mencionado há pouco, o recebimento de ingressos para shows no exterior de elevado valor, isso de questões laterais a que o ministro se refere. E, de outra parte, há questões mais relevantes, que são a aquisição do apartamento desse empreendimento, que teria sido viabilizada por estruturas societárias e financeiras interpostas, e pagamentos à empresa vinculada a seu núcleo familiar, que diz respeito a esses repasses feitos à nora do senador Jacques Wagner. Um ponto importante que a Elisa mencionou há pouco diz respeito ao FGC, na mesma linha do que vinha de atuação do Ciro Nogueira, que é um outro alvo há algumas semanas, foi um alvo há algumas semanas também da Operação Compliance Zero, em uma outra fase dessa operação. Inclusive o primeiro grande nome da política brasileira a aparecer nessa investigação do Banco Master, que tem implicações desde o PL de Jair Messias Bolsonaro, com a citação, busca e apreensão contra o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, ao Partido dos Trabalhadores do presidente Lula, com essa busca e apreensão contra o senador Jacques Wagner, líder do governo, passando por integrantes do Centrão, como, por exemplo, o Ciro Nogueira, presidente do Progressistas e um dos principais nomes do Centrão e ex-ministro do governo Bolsonaro. Converge, sem mais detalhes, pelo menos nesse momento, na página 2 desse documento de 31 páginas, quando a Polícia Federal menciona essas frentes. Estou chegando ali na 2 então, Theo, para poder... Em que ela menciona, Elisa, Clarice, quem nos acompanha, matéria de crédito consignado, relação ao limite da cobertura do FGC e iniciativa parlamentar voltada à fiscalização e controle da operação de aquisição do Banco Master pelo BRB. São os três principais eixos, são alguns dos eixos mencionados pela Polícia Federal, porque o ministro, vocês vão ver nesse trecho, diz o seguinte: a narrativa policial se desenvolve em três eixos principais. Perdão, Theo, ali no item 5, Isso, certo? ali bem no comecinho, ótimo, bem nessa página que a gente está vendo, o ministro André Mendonça, que é relator dessa investigação, ele escreve o seguinte: a narrativa policial se desenvolve em três principais eixos. Só para explicar, a narrativa policial é a representação que a Polícia Federal apresenta ao Supremo, justificando, fundamentando a deflagração e a necessidade de deflagração dessa operação. É a tentativa de convencimento do que a Polícia Federal suspeita que esteja acontecendo. Só explicando em linhas gerais. Diz o ministro que a narrativa policial se desenvolve em três principais eixos: a possível entrega de vantagens econômicas, com destaque para a aquisição desse apartamento em Salvador, a identificação de pagamentos e repasses a essa empresa ligada à família do senador Jacques Wagner e a outras empresas vinculadas a seu núcleo familiar, e a verificação de indícios de atuação parlamentar com relação aos interesses do Banco Master, que é o que a Elisa havia mencionado, e eu reforço porque aí diz respeito não só ao vínculo familiar, mas à atuação do senador Jacques Wagner como senador da República, atuando como líder do governo do presidente Lula lá no Senado Federal, se essas investigações, se essas suspeitas da Polícia Federal disserem respeito a esse período. Sobre a atuação parlamentar, especialmente no que diz respeito à matéria de crédito consignado, relação ao limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito e em iniciativa parlamentar voltada à fiscalização e controle da operação de aquisição do Banco Master pelo BRB. Quando a gente fala menção ao Ciro Nogueira, é porque há uma convergência, porque o Ciro Nogueira havia apresentado aquela emenda à Constituição, que foi depois apelidada de Emenda Master, que ampliava a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos de R$250 mil para R$1 milhão, atendendo a uma demanda do então dono do Banco Master, Daniel Vorcar, uma emenda cuja minuta
rascunho dessa emenda partiu de dentro do Banco Master, entregue pelo Banco Master ao Ciro Nogueira em um envelope escrito Ciro, e que foi apresentado na íntegra, de acordo com os investigadores, pelo senador no Senado Federal, numa votação que acabou não avançando. Não teve o objetivo concluído ou o desejo tornado realidade como queria o Daniel Vorcaro. Mas mostra que também havia essa iniciativa por parte também do senador Jacques Wagner, de acordo com as investigações, Elisa. Theo Cury conversando com a gente, trazendo aqui mais este item deste documento, que na verdade não é um, são dois. E agora eu vou passar para o documento de 30 páginas para trazer aqui a Isabel Mega, exatamente no que diz respeito à página 13, porque no meio do caminho tem um assunto de uma nora de Jacques Wagner, do senador da República, mas ao mesmo tempo alguma divergência em relação a parentesco ou a relação desta mulher com esse núcleo familiar de Jacques Wagner. Isabel Mega, pode explicar para a gente? E só checando, Bel, é a página 13 no item... Ali no item 38, Elisa. Perfeito. A decisão explica rapidamente qual seria, né, o elemento Boni Bonilha nessa situação toda. Vou pedir para o pessoal espelhar. Essa não é uma informação necessariamente nova, hein, Elisa. Em março, a gente deu uma matéria no site da CNN que tratava justamente dessa correlação entre a empresa em que a nora de Jacques Wagner era sócia. A nora é Boni Bonilha, ela é casada com o enteado de Jacques Wagner, que é Eduardo Sodré. A gente tem informações também de que eles poderiam ser alvos dessa operação. A Boni Bonilha está citada aqui nesse documento da Polícia Federal, mas no final do documento há um indeferimento de busca e apreensão em relação a ela especificamente. Então, para ficar muito bem claro. Mas por que isso também recai sobre as suspeitas? Porque era uma empresa da nora de Jacques Wagner e que também tinha contratos com o Master. Segundo a nossa apuração lá de março, esses contratos eram datados entre 2022 e 2025. Seria o período em que eles teriam recebido pagamentos vindos do banco de Daniel Vorcaro. Lá em março, a gente pediu uma resposta do senador Jacques Wagner, e aqui eu vou compartilhar rapidamente para vocês, antes da gente se debruçar sobre essa página que a gente está chamando a atenção, porque Jacques Wagner já fazia referência a isso, afirmando em março que não tinha nenhum conhecimento de investigação, uma vez que jamais participou de qualquer intermediação ou negociação em favor dessa empresa, a BN Financeira, que foi citada, portanto, nas investigações e aparece naquela lista de pagamentos feitas pelo Banco Master, uma empresa fundada em 2021. Isso gerou uma certa suspeita, porque a Boni Bonilha não tinha uma correlação necessariamente com a atividade fim dessa empresa e ela é listada como sócia. Daí que vieram as suspeitas. Aí a gente vai para o documento que estamos compartilhando aqui na página 13, em que a autoridade vai relacionando quem é Boni Bonilha, então, apontada como cônjuge do Eduardo Sodré Martins, que é justamente enteado do senador Jacques Wagner e vinculada, portanto, a essa como sócia da BN Financeira. Diz aqui o ponto 39, a representação destaca que a BN Financeira teria sido constituída como uma microempresa com capital social reduzido e aparente baixa capacidade operacional, apesar de ter recebido valores expressivos no contexto de supostos contratos com o Banco Master ou empresas relacionadas a ele neste contexto. E aí eles vão se aprofundando, dizendo que os elementos identificados em relação à Boni Bonilha não apontam no atual estágio das apurações para o envolvimento dela com o grau de centralidade necessário para que você tenha algum tipo de medida de busca e apreensão. Mas é um dos braços de investigação em relação ao senador Jacques Wagner, e aí a gente precisa chamar a atenção para um outro ponto aqui da decisão, que acaba de ter o sigilo divulgado, retirado, em que
o senador Jacques Wagner é apontado como um dos principais nomes a receber as vantagens todas em relação a toda essa rede de teia de relações de Augusto Lima com o Banco Master. Então, o Jacques Wagner, por que ele é o personagem hoje dessa operação? Justamente porque ele seria um dos principais recebedores de vantagens em relação a esse esquema, segundo esse relatório que a gente tem neste momento, o sigilo sendo retirado. Elisa, isso que eu estou mencionando agora está na página 7, estou procurando aqui para ler certinho para vocês, mas está na página 7 e faz referência, portanto, a essa centralidade de Jacques Wagner em relação a essas relações todas na Bahia. Aqui, achei. Página 7, tá? O senador Jacques Wagner é apontado pela Polícia Federal como o suposto beneficiário central das vantagens econômicas investigadas, figurando como agente público em favor de quem teriam sido estruturados pagamentos, benefícios e aquisições patrimoniais. Isso aqui no ponto 17, portanto, é um resumo para quem está chegando agora, está tentando tomar pé da situação do porquê o senador Jacques Wagner, líder do governo Lula, é apontado como o principal alvo dessa operação de hoje. E mais um cuidado aqui que eu notei na decisão, Elisa, quando a gente vai lá para a fase final, o ministro André Mendonça faz uma ressalva em relação à possibilidade de buscas em outros endereços do senador Jacques Wagner, inclusive no Congresso Nacional. Então, ele indefere essa possibilidade de que haja buscas para além desses endereços mais correlacionados com a questão pessoal do senador Jacques Wagner. Aqui, na minha leitura, é um cuidado dele de não autorizar buscas dentro do Congresso Nacional. É um pouco do que a gente viu também com outras figuras e que demonstram uma mensagem significativa do ministro André Mendonça de ir aos poucos, de ir com cuidado. Essa página aí, eu acho que hoje eu estou com um pouco de dificuldade de andar aqui no PDF, Elisa, você está mais rápida que eu. A gente vai se ajudando aqui, aí, Bel. Página 25, item 93.1, em que ele começa dizendo, defiro parcialmente, certo? Isso. Ótimo, vou te acompanhando. É exatamente aí, porque aqui a minha leitura, depois quero ouvir Clarice e Theo também, se eles têm essa mesma percepção, é de que há um cuidado do ministro André Mendonça, porque ele não está deferindo tudo aquilo que foi pedido, ele está focando nesses endereços específicos onde o senador vive, né, o endereço na Bahia, o apartamento lá na Bahia, por exemplo, ressalvando o gabinete do senador Jacques Wagner no Senado Federal, bem como o escritório de apoio, locais em que a diligência fica indeferida. Então, aqui tem um certo cuidado de você não ter buscas neste momento dentro do Congresso Nacional. Aqui, na leitura política possível, é de que o ministro também adota uma certa cautela, porque isso aqui se repetiu em relação a outros investigados. Vamos lembrar de Ciro Nogueira, que até aqui era um dos principais alvos. Ontem a gente falou extensivamente sobre Ciro Nogueira aqui no live, com a divulgação também de relatórios referentes ao Master e a Ciro Nogueira. A gente também não teve mandado de prisão em relação a Ciro Nogueira, a gente não teve busca e apreensão dentro do Congresso Nacional, ficou mais ligado a esses endereços residenciais e não a endereços que possam conectar ali com o próprio Congresso Nacional. Elisa. Isabel Meg explicando aqui para vocês, portanto, essas conexões, as ressalvas do ministro André Mendonça, porque é sempre assim, no caminho, a Polícia Federal faz toda uma investigação e aí ela junta elementos, indícios que corroborem, temos aqui indícios para que a gente possa colocar uma nova operação na praça. E mais do que isso, precisamos avançar, precisamos de respostas e temos indícios aqui de que existem outras informações das quais a gente não teve acesso ainda. Então, eles entram com um pedido para a Justiça. Sempre precisa a Justiça autorizar qualquer operação policial. Aí vem André Mendonça, o ministro que é o relator responsável pelo caso este, que um dia já fora de Dias Toffoli
Aí você se lembra, um passado bem recente, do tipo ordenar lacrar celulares apreendidos e levá-los não para a Polícia Federal, mas sim para o Supremo Tribunal Federal. E aí virou disco, vem André Mendonça e é ele quem autoriza tudo isso. E é isso que a Isabel Mega estava explicando para a gente, sobre essas questões de, autorizo, pode fazer busca e apreensão aqui em tal lugar, mas ele diz, ressalvado o gabinete do senador. Então, no gabinete do senador, não foi autorizado realizar esta operação. E aí, depois ali, as autorizações e tudo mais, que foi dito pelo ministro do Supremo. E aí, até importante, sempre na nossa missão de trazer os direitos de resposta, a gente citou aqui, a Isabel lembrou super bem, que a gente também já citou muitas vezes Ciro Nogueira, porque ele também já fez parte de uma outra etapa da Compliance Zero e exatamente no que diz respeito à FGC, exatamente no mesmo assunto. Claro, pessoas diferentes, relações diferentes, mas uma suspeita de vantagens indevidas em cima de você conseguir desenrolar, né, Clarice, o assunto do FGC dentro do Congresso. Só para reiterar, Ciro Nogueira dissera já algumas vezes que vai provar que isso não é verdade, que nunca agiu desta maneira e que não atuou contra a República recebendo qualquer coisa indevidamente. Jacques Wagner, por sua vez, chegando aqui na Clarissa, só lembrando que ele não se posicionou ainda publicamente. O PT posicionou-se, Jacques Wagner, especificamente o senador, não. Clarissa, vamos juntas aqui. Qual é a página que você vai citar para a gente aqui do documento? Se não tiveres, minha amiga, a página, eu procuro aqui enquanto você vai... no item 33, eu acho que... Do documento 2, perfeito. Vamos lá. Eu vou te acompanhando aqui ao vivo, vocês vão... Pode começar aqui vendo aqui a análise da Clarissa. Página 11. Perfeito. Para vocês entenderem, são 2 documentos que juntos somam 61 páginas. E ao vivo a gente vai aqui, cada um vai dizendo a página, aquilo que já leu, para que nós possamos compartilhar com vocês. Beleza, então página 11, Clarissa. Página 11, Elisa, ali no item 33, a gente começa a ter alguns detalhes sobre a atuação de Guga Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro, em benefício, supostamente, aí à família de Jacques Wagner. E aí ele detalha um pouco aquela história da compra do apartamento, que eu acho que ela é muito emblemática. Esse imóvel de cerca de 2,5 milhões de reais, aqui a gente já tem a informação de como o Guga Lima operacionalizou isso depois de ter tido uma conversa com o próprio Jacques Wagner. Então, os diálogos extraídos do celular de Augusto Lima revelam sua posição operacional destacada, que no episódio do Poeme Porto, após receber de Jacques dados do imóvel, Augusto teria imediatamente repassado as informações a Valério Marega Júnior, identificado como Valério Fundos, indicando a cadeia de operacionalização financeira da aquisição, ou seja, tomado todos os procedimentos para que a aquisição do imóvel fosse levada adiante. E que quando Jacques Wagner pediu os dados do proprietário formal para providência arquitetônica, ou seja, falava-se ali num projeto de arquitetura para ser efetivado no imóvel após a aquisição ou durante a aquisição, para ser feito o projeto durante o processo de aquisição, respondeu por meio do encaminhamento de um contato de Davi Lopes Monteiro, o que reforça o papel de elo entre o beneficiário apontado e os operadores jurídicos ou financeiros. Ou seja, o que está sendo dito aqui? Essa conversa, essa troca de informações, esse diálogo a respeito do processo de compra do apartamento, coloca, de fato, Jacques Wagner e Guga Lima, cada um em uma ponta dentro dessa negociação. E aí, a gente tem um outro ponto que eu desceria um pouquinho para o item Perfeito. 45. Ótimo, Elisa, quando a gente entra na figura de Guilherme Henrique Sodré Martins. Aqui eu acho que é uma peça bem importante para a gente observar nesse documento da Polícia Federal. Aqui eles se referem a essa figura como tio Giga ou Giga, que é descrito como uma pessoa próxima e de confiança de Jacques Wagner, além de ser pai de Eduardo Mendonça Sodré Martins, ou seja, ele é pai do enteado de Jacques Wagner, ou seja, ex-marido da mulher de Jacques Wagner, certo? Tá, pai do enteado. Ou se eram de Jacques casados, Wagner. Não sei, mas era pai do enteado de Jacques Wagner. O Guilherme Sodré Martins. Isso. Tá. E aí, olha só, a representação atribui a Guilherme a função de articulador entre o núcleo empresarial do Banco Master, o entorno pessoal do parlamentar e, em determinadas ocasiões, interlocuções relacionadas ao gabinete parlamentar. É uma relação
estranha de a gente observar, né? O pai do enteado fazendo, inclusive, intermediações e interlocuções relacionadas ao mandato de Jacques Wagner, porque está ali vinculado ao gabinete do parlamentar. Em relação ao apartamento Poemme Porto, os elementos indicam que, após a deflagração da primeira fase da Operação Compliance Zero, ou seja, depois de Daniel Vorcaro ser preso. Da primeira vez ainda lá em novembro, né? Em relação ao apartamento, após a deflagração da primeira fase da Operação Compliance Zero, Guilherme teria mantido contatos com Daniel Lopes Monteiro, inclusive reuniões presenciais, chamada de voz, videoconferências e mensagens interpretadas como possivelmente cifradas com vistas à conclusão do negócio imobiliário. O que está sendo dito aqui? Que o pai do enteado de Jacques Wagner, ou seja, ex-marido ou ex-companheiro da atual esposa de Jacques Wagner, teria, supostamente, tentado concluir a compra do tal imóvel de 2,5 milhões após a Operação Compliance Zero ter vindo a público, após o caso Master ter explodido. Então, imagina o tamanho da repercussão política que isso teve e a pessoa, uma pessoa que é do círculo familiar do senador, supostamente tentando dar um jeito de concluir a compra, que não tinha sido terminada. Aí, aqui eles falam em mensagens cifradas no relatório na apuração. Na decisão, a gente vê a mensagem, uma mensagem supostamente enviada pelo pai do enteado de Jacques Wagner. A altura do vão é 2,45 metros. Parece conversa sobre arquitetura, mas na interpretação aqui dos investigadores, essa mensagem enviada por Daniel e seguida de resposta perfeito por Guilherme foi relacionada pela autoridade policial ao valor do imóvel, ou seja, que aqui seria uma forma cifrada de eles seguirem com a negociação do apartamento sem mencionar diretamente a compra expressamente nas mensagens para ocultar a informação de que essa negociação Clarissa, ainda estaria em andamento. Então a gente está falando de a família de Jacques Wagner e vamos aqui compreendendo essas conexões, né? Porque a gente está falando do pai de uma pessoa que depois veio a se tornar enteada de Jacques Wagner. Então, este pai é que estava negociando um apartamento. Então, a gente pode entender assim que a família de Jacques Wagner estava negociando um apartamento com Augusto Lima e todo esse lado ligado a Augusto Lima. Em tese, vamos supor, né? Vamos supor que o senador diga, olha, eu não tive nada a ver com isso. Vamos supor que ele tentasse dizer, a gente não tem um posicionamento ainda. Vai dizer que foi o enteado e a nora que individualmente fizeram isso e o pai do enteado está envolvido por meio do enteado e que Jacques Wagner não tinha conhecimento de nada, mas o relatório aqui aponta uma conversa do próprio Jacques Wagner em que ele teria, supostamente, vocês me ajudem aqui se alguém achar que eu tenho que rever essa visão, mas o que eu estou compreendendo é que houve sim diálogos entre o próprio Jacques Wagner, envolvendo o próprio Jacques Wagner a respeito desse tal imóvel. E o documento cita que teria havido um caminho para ocultar o beneficiário final. Essa frase é bem relevante, né? Ocultar o beneficiário final. Agora, se ocultou mesmo, aqui, como é que vai se defender? Os diálogos extraídos do celular... Qual parte é essa? Não, aqui, os diálogos extraídos do celular de Augusto revelam a posição operacional destacada no episódio do Poemme Porto, após receber de Jacques Wagner dados do imóvel. Ele recebeu diretamente. Então, fica muito difícil, pelas informações que estão contidas nesse relatório, a gente tentar, de fato, afastar a figura de Jacques Wagner de qualquer negociação que possa ser atribuída aos seus familiares. Ele está vinculado aqui nesse relatório. E, além disso, assim, eu cito esse apartamento, mas a gente tem muito nesse relatório, aqui nesse texto, daquele modus operandi que a gente estava falando ontem, daquele joguinho de conquista de Daniel Vorcaro com políticos por meio de luxos, agrados, gentilezas e assim por diante. Então, fala-se ali em ingressos para grandes shows internacionais, fala-se em jatos, disponibilidade de aviões particulares, sempre dentro dessa dinâmica de bajular o poder.
de Daniel Vorcaro, que Daniel Vorcaro operava, algo que aparentemente, segundo esse relatório, o seu sócio Augusto Lima, ex-sócio Augusto Lima, também mantinha essa mesma prática. Exatamente isso que diz o documento, né? Que o imóvel, com esta conexão do pai do enteado de Jacques Wagner, que, de acordo com a Polícia Federal, de acordo com a operação, com a investigação da Polícia Federal, é isso, Jacques Wagner tratou do assunto deste imóvel milionário com Augusto Lima. Agora, qual a justificativa? Aí todo mundo tem o direito de defender-se, a Polícia Federal, mas vamos sempre lembrar que, para uma Polícia Federal colocar uma operação nas ruas e que foi autorizada por um ministro do Supremo, no mínimo é uma situação bem sensível. No mínimo é uma situação bem sensível. Theo Cury, eu estava aqui com um trecho que você vai destacar para a gente, a página 10 do documento de 30 páginas. Porque, compreendendo aqui as questões, tem muito elemento, né, Theo, nesses dois documentos. Um senador da República, alguém que foi sócio de Daniel Vorcaro. O interesse em relação ao FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né? Porque quando você faz um investimento, ele está garantido pelo FGC, você tem um seguro, pode receber parte da grana de volta. E tudo isso foi no mesmo momento em que já havia muitos indícios de que ia dar um grande problema com o Banco Master. E as pessoas que investiram no Banco Master seriam ressarcidas em até 250 mil. E o que ocorria no Congresso? Um movimento para aumentar o limite do ressarcimento, porque quando você ressarce por meio do FGC, você tira a responsabilidade do dono deste banco, de depois na justiça, brigar e tudo mais, para ele ter que ressarcir os clientes. Basicamente é isso. Mas estou sendo bem podada aqui na explicação, tá? Podada no sentido de superficial, tá? Estou resumindo bem o negócio. Mas aí tem uma questão do BRB, porque no meio deste grande escândalo, o Master, Daniel Vorcaro, tenta fechar um acordo com Paulo Henrique Costa, presidente à época do BRB, e aí tem outros imóveis no papo, a gente já te contou tudo isso, em outras fases da operação, de relações ali suspeitas. E este documento de hoje, Theo, ele cita o BRB, porque Augusto diz, alguma coisa do tipo, não está dando certo, o trâmite deu errado, então a gente está sem grana para conseguir cumprir com algumas obrigações. Fazia parte dessas tratativas de tentativa de venda do Master ao BRB. Está na página 10, no item 27, em que o ministro diz o seguinte: também merece destaque a mensagem de 29 de março de 2025, em que, ao explicar a Jacques Wagner, senador da República, os termos da operação de venda do Banco Master ao Banco Regional de Brasília, Augusto Lima afirmou ao Jacques Wagner: você, mais do que ninguém, sabe de minha história e faz parte disso. Em juízo perfunctório, de acordo com o ministro, a frase indica que Jacques Wagner não seria mero destinatário passivo de informações, mas um interlocutor relevante em temas sensíveis ao grupo econômico do banqueiro Daniel Vorcaro. Daí a necessidade, de acordo com os investigadores da Polícia Federal, da realização de busca e apreensão. O ministro, no final das contas, veta nas dependências do Senado Federal. Diz o seguinte: em cognição sumária, os elementos indicam pertinência da busca em endereços pessoais, residenciais, empresariais e profissionais vinculados ao senador Jacques Wagner, desde que não situados nas dependências do Senado ou em eventual escritório de apoio do parlamentar alvo das medidas, pois é plausível que neles se encontrem dispositivos eletrônicos, documentos, registros de viagens, comprovantes, comunicações e elementos relacionados aos fatos investigados. E aí, sobre essas tentativas, estava na página 10, bem aqui. Perfeito. No item 27, mas um ponto importante, Elis, acho que a gente pode até pular, na página 8, e esse é um ponto curioso, a Clarissa mencionava a forma de approach do grupo do Daniel Vorcaro com políticos, com empresários, essa tentativa de influência e de ampliação da influência, isso passava por viagens, caronas em jatinhos, isso passava por pagamentos de despesas com restaurantes chiquérrimos no exterior, com hospedagens em hotéis muito caros no exterior,
aluguel de roupas para esquiar em Alpes franceses, enfim, tudo isso passou e foi usado como um mecanismo, de acordo com as investigações da Polícia Federal, de contrapartida para que Daniel Vorcaro obtivesse o que queria, de influência política, com aprovação de textos favoráveis ao seu conglomerado, enfim. Na página 8, o ministro descreve uma dessas tentativas de cooptação por parte desse grupo econômico do Daniel Vorcaro. No item 21, diz o seguinte: com o mesmo objetivo, a representação da Polícia Federal também descreve vantagens relativas a ingressos para shows de uma cantora internacional realizado na cidade de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Em junho de 2023, o Augusto Lima teria orientado sua secretária a comprar ingressos em favor de familiares do Jacques Wagner. A aquisição dos bilhetes, esse é um ponto importante, a aquisição dos bilhetes, que também foi objeto de diálogo envolvendo João Carlos Mansur, teria sido realizada pela empresa Reag Investimentos, pelo valor total de R$63 mil. O negócio vai aumentando, porque vai agora ampliando, já entrou até envolve a Reag, exatamente. Que já foi liquidada, que era uma gestora de fundos, daquela grande teia dos fundos envolvidos com o Master. Exatamente. Então, diz que essa aquisição, essa compra dos bilhetes, que também foi objeto de diálogo envolvendo o João Carlos Mansur, teria sido realizada pela empresa Reag Investimentos Sociedade Anônima, pelo valor total de R$ 63.339 por ingressos de show. Em 23 de novembro de 2023, de acordo com o ministro André Mendonça, Jacques Wagner questionou Augusto Lima sobre os ingressos de sábado, no caso, dia 25 de novembro de 2023. Não fica claro se houve um erro, porque é uma menção a junho de 2023 e agora a novembro, mas diz agora novembro de 2023. Tendo recebido os arquivos de ingressos para camarote, daí o valor exorbitante de R$ 63.339. Não era um ingresso comum, era um ingresso para um camarote de um show de uma cantora internacional. Não diz quem para quem está curioso para saber, não diz quem é a cantora internacional, que aconteceu em Los Angeles, na Califórnia, em novembro de 2023. Posteriormente, solicitou ampliação do número de entradas, que eram 2 ingressos, para 5 pessoas, ao que Augusto Lima respondeu: pronto, amigo, seguem os outros 2, abraços. Então mostra um pouquinho dessa, para além de apartamento, para além de, em outras investigações, mirando outras pessoas, não somente esse caso, mas viagens ao exterior, pagamento de restaurantes, pagamento de hospedagens, pagamento de diárias de hotel, pagamento... Um monte de mordomia, né? Mordomias e caronas em jatos e em aviões privados para esses atores políticos.